Me tiraram do projeto sem explicação. Meses depois, pediram que eu salvasse tudo. No dia em que me chamaram na sala de reunião, eu achei que finalmente seria reconhecido. O projeto Atlas era o maior contrato que a empresa tinha fechado nos últimos 5 anos. Não era apenas mais um cliente. Era o cliente que colocaria nosso nome em outro patamar no mercado. Um sistema completo de reestruturação logística para uma empresa nacional gigantesca, com operação em praticamente todos os estados do país. Eu tinha passado 4 meses estruturando cada etapa, mapeando riscos invisíveis, criando cronogramas realistas, negociando cláusulas com fornecedores difíceis e alinhando uma equipe técnica que, até então, nunca tinha trabalhado junta. Dormi pouco, recusei finais de semana. Virei noites ajustando planilhas que ninguém além de mim parecia entender completamente. Eu conhecia cada linha daquele projeto como quem conhece a própria casa no escuro. E quando finalmente o projeto estava pronto para sair do papel, quando tudo indicava que seria o momento de consolidar minha posição como líder definitivo dentro da empresa, eu fui chamado para conversar. Entrei na sala confiante. O gerente estava lá. O diretor de operações também. Nenhum sorriso, nenhum parabéns, nenhuma energia de celebração, apenas formalidade demais para uma reunião que deveria ser sobre avanço. O gerente começou dizendo que, após uma reavaliação estratégica, decidiram fazer mudanças na liderança do projeto. Eu demorei alguns segundos para entender que ele estava falando de mim. Foi como ouvir uma frase em outro idioma e precisar traduzir mentalmente antes de reagir. O diretor completou dizendo que precisavam de um perfil mais experiente para lidar com o cliente. Perfil mais experiente. Eu tinha sido o único responsável por estruturar tudo desde o início. Eu tinha ido às reuniões iniciais. Eu tinha absorvido cada exigência. Eu tinha construído o plano que eles estavam vendendo como solução definitiva. Perguntei, com calma, se havia algum problema técnico, algum erro, alguma reclamação. Disseram que não, que era apenas uma decisão estratégica, que eu continuaria na equipe, mas não como líder. Na prática, eu estava sendo rebaixado dentro do próprio projeto que criei. Saí da sala tentando manter a postura. No corredor, 2 colegas me perguntaram se estava tudo certo. Eu respondi que sim, mas por dentro, algo tinha sido quebrado. Não era só frustração, era a sensação de ser invisível no momento em que mais precisava ser visto. O novo líder chegou na semana seguinte. Vinha de outro setor. Nunca tinha participado de um projeto daquela escala. Não conhecia o cliente. Não conhecia as fragilidades do plano. Mas tinha algo que eu não tinha: proximidade pessoal com o diretor. E, naquele ambiente, isso valia mais do que qualquer competência técnica. Nas primeiras reuniões sob nova liderança, eu fiquei em silêncio, observando. Decisões foram tomadas ignorando análises que eu tinha documentado com cuidado. Pontos de risco que eu havia destacado em vermelho foram tratados como exagero. O cronograma foi encurtado para impressionar o cliente. Custos foram reduzidos artificialmente no papel para parecerem mais competitivos. Eu tentei alertar. Enviei e-mails técnicos. Fiz observações fundamentadas. Recebi respostas genéricas. Já está sob controle. Vamos avaliar. Obrigado pela contribuição. Aos poucos, minha voz perdeu peso. 2 meses depois, o que eu sabia que aconteceria começou a acontecer. Entregas atrasadas. Fornecedores reclamando de contratos mal estruturados. Mudanças improvisadas. O cliente começou a pressionar. Reuniões emergenciais passaram a fazer parte da rotina. O novo líder demonstrava insegurança diante de perguntas mais técnicas. E, ironicamente, depois dessas reuniões, ele vinha até minha mesa pedir ajuda. Você lembra como tinha estruturado aquela etapa de integração? Eu lembrava, claro que lembrava. Eu tinha pensado naquilo por semanas. Respondia objetivamente, sem ironia, sem sarcasmo, mas por dentro, era impossível não perceber a contradição. Eu tinha sido considerado insuficiente para liderar, mas era suficientemente competente para consertar silenciosamente os erros da nova liderança. 3 meses após minha saída da liderança, o caos já não era sutil. O cliente ameaçou aplicar multa contratual. A diretoria começou a cobrar resultados agressivamente. O clima interno ficou pesado.
Pessoas começaram a se distanciar do projeto para não associar seus nomes ao possível fracasso. Foi então que, numa quinta-feira à tarde, recebi outra mensagem: precisamos que você participe de uma reunião urgente com a diretoria. Entrei na sala. O ambiente era completamente diferente daquela primeira reunião. Não havia discurso estratégico. Havia tensão. Havia urgência. O diretor foi direto: estamos enfrentando dificuldades sérias no Atlas. Precisamos reorganizar a estrutura do projeto. Queremos que você assuma novamente a liderança para estabilizar a situação. Eu ouvi em silêncio. Meses antes, me tiraram do projeto sem explicação. Meses depois, pediram que eu salvasse tudo. Perguntei o que havia mudado. O diretor respondeu que, após revisão interna, concluíram que minha condução inicial estava mais sólida, que o projeto precisava voltar às origens. Voltar às origens significava voltar para mim. Senti validação, mas também senti cautela. Aceitar significava assumir um projeto desgastado, com prazos comprometidos e cliente irritado. Significava entrar em um cenário quase irreversível. E, se desse errado, o responsável oficial seria eu. Perguntei quais seriam as condições. Disseram que eu teria autonomia total, acesso direto à diretoria e liberdade para reestruturar equipe e cronograma. Pedi tudo por escrito. Não era mais sobre emoção, era sobre estratégia. Naquela noite, quase não dormi. Pensei em tudo. Pensei na humilhação silenciosa da primeira reunião. Pensei na sensação de invisibilidade. Pensei na oportunidade de transformar o fracasso em virada histórica. Pensei também no risco de virar bode expiatório. No dia seguinte, recebi a proposta formal. Além da liderança, ofereceram reajuste salarial e bônus atrelado à recuperação do contrato. A empresa não estava apenas pedindo ajuda, estava admitindo que precisava de mim. Voltei à sala do diretor e aceitei, mas com uma condição adicional: transparência total com o cliente sobre o novo plano de ação. Nada de maquiagem, nada de promessas irreais. Se eu fosse assumir, seria para consertar de verdade. Na segunda-feira seguinte, reassumi o Atlas. A primeira medida foi convocar uma reunião geral com a equipe. O clima era de desconfiança. Muitos sabiam o que tinha acontecido meses antes. Muitos sabiam que eu tinha sido substituído. Fui direto ao ponto. Expliquei os riscos reais, o atraso acumulado e o plano de reestruturação. Não procurei culpados. Procurei soluções. Reativei fornecedores que haviam sido descartados por decisões precipitadas. Reestabeleci cronogramas realistas, mesmo que menos impressionantes. Cortei tarefas incluídas apenas para encantar o cliente, mas que não agregavam valor real. E, principalmente, voltei a ouvir a equipe técnica. Em paralelo, liguei pessoalmente para o diretor do cliente. Expliquei a mudança de liderança. Apresentei um plano detalhado de recuperação. Não prometi milagres. Prometi clareza, consistência e responsabilidade. As semanas seguintes foram intensas. Reuniões diárias, revisões noturnas, ajustes constantes. Mas havia algo diferente. Agora eu não estava tentando provar meu valor internamente. Eu estava defendendo meu próprio nome. O projeto começou a estabilizar. Pequenas entregas foram cumpridas dentro do novo cronograma. O cliente reduziu a pressão. A multa foi renegociada com base em um plano concreto de recuperação. 2 meses depois, o Atlas não era mais um desastre iminente. Ainda havia desafios, mas havia controle, havia previsibilidade. Em uma reunião final de alinhamento, o diretor disse: se não fosse por você, teríamos perdido esse contrato. Eu agradeci, mas internamente, eu já não buscava esse reconhecimento. Porque durante aquele processo, algo mudou em mim. Eu percebi que reconhecimento tardio não apaga decisões injustas. E que ser chamado para salvar algo não significa que o ambiente se tornou saudável. Significa apenas que você se tornou necessário. Pouco tempo depois, recebi uma ligação inesperada. Era o diretor do cliente. Ele disse que ficou impressionado com a condução da crise. Perguntou se eu estaria aberto a conversar sobre oportunidades futuras. Semanas depois, recebi uma proposta formal. Cargo maior, autonomia real, salário significativamente superior, ambiente estruturado. Quando entreguei minha carta de saída, o diretor da minha empresa atual tentou negociar. Ofereceu novo reajuste,
Prometeu mais espaço estratégico, mas dessa vez, a decisão não era financeira, era estrutural. Eu já sabia meu valor fora dali. Saí pela porta da frente, não como alguém substituível, mas como alguém que foi essencial quando tudo estava desmoronando. E aqui vai a parte mais importante dessa história. Não foi sobre vingança, não foi sobre provar que estavam errados. Foi sobre entender que, às vezes, você não precisa gritar para mostrar seu valor. Você precisa deixar o tempo expor as decisões ruins. Agora eu te pergunto, se te tirassem de algo que você construiu, e depois pedissem sua ajuda, quando tudo desse errado, você aceitaria? Aceitaria para provar que estava certo? Ou deixaria o caos ensinar a lição sozinho? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero saber sua opinião. E se essa história te prendeu até o final, deixa o like. Isso mostra que você valoriza histórias reais de virada e superação profissional. E se você gosta desse tipo de narrativa intensa, cheia de tensão, injustiça e reviravolta, se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta apenas histórias de trabalho. A gente mostra o momento exato em que alguém deixa de ser ignorado e vira indispensável.